Empregada apanhava todos os dias, mas nunca contou a ninguém. Até que o novo patrão, um milionário, perguntou: que marcas são essas? O ex-marido não aceitava perdê-la. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente. De onde você está nos assistindo, continuando. O relógio da cozinha marcava 6h15 da manhã quando Teresa começou sua rotina na mansão dos Farias. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de desinfetante, enquanto ela organizava metodicamente os utensílios sobre a bancada de granito. Seus movimentos eram precisos, silenciosos, como se tivesse aprendido a ocupar o mínimo possível de espaço no mundo. As mangas compridas do uniforme escondiam as marcas que ela não queria que ninguém visse, embora o calor do verão paulistano tornasse a tarefa quase insuportável. Através da janela da cozinha, podia ver o jardim, ainda coberto pela névoa da manhã. As rosas que Dona Carmen tanto amava começavam a murchar, agora que não havia mais ninguém para cuidar delas com o mesmo zelo. A morte do patriarca da família, 3 meses atrás, havia deixado a mansão mergulhada num silêncio diferente daquele ao qual Teresa estava acostumada. Não era mais o silêncio do medo, mas o da ausência. Enquanto preparava a bandeja do café, seus pensamentos vagaram para a mensagem que havia recebido na noite anterior. Fernando, seu ex-marido, continuava encontrando formas de alcançá-la, mesmo depois de 5 anos do divórcio. Você acha que pode se esconder para sempre? Dizia o texto, seguido de uma foto da fachada da mansão. Teresa deletou a mensagem imediatamente, como fazia com todas as outras, mas a sensação de estar sendo observada permaneceu, grudenta, como uma segunda pele. O som de pneus na entrada da propriedade a tirou de seus pensamentos. Pela janela, viu um Audi preto cruzar os portões principais. O novo proprietário havia chegado. Teresa sabia apenas o que a agência imobiliária havia informado. Henrique Vidal, empresário bem-sucedido, retornando ao Brasil após anos no exterior. O que ninguém mencionou foram os rumores que ela descobriu através de buscas na internet. A morte misteriosa de sua esposa, o incêndio nunca totalmente explicado, as especulações que ainda circulavam nos jornais internacionais. Teresa observou discretamente enquanto ele descia do carro. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, postura que denunciava anos de privilégio e educação formal. Havia algo em seu rosto que a intrigou, uma mistura de cansaço e vigilância, como se estivesse constantemente esperando por algo ruim acontecer. Ele passou pela cozinha sem notá-la, seguindo a governanta que o aguardava na entrada principal. As horas seguintes foram preenchidas com o burburinho da mudança. Funcionários entravam e saíam carregando caixas e móveis, enquanto Teresa mantinha-se em seu domínio na cozinha, preparando café e pequenos lanches quando solicitado. Foi no final da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia partido, que o primeiro encontro real aconteceu. Teresa estava no jardim dos fundos, recolhendo as folhas secas que se acumulavam próximo à área da piscina. O vento soprou mais forte, fazendo a manga de seu uniforme escorregar. Foi apenas um instante, mas suficiente para revelar as marcas roxas em seu pulso, resultado do último encontro com Fernando, quando ele a segurou com força depois de segui-la até o ponto de ônibus. Que marcas são essas? A voz grave e controlada a pegou de surpresa. Teresa girou rapidamente, encontrando Henrique Vidal parado a poucos metros, os olhos fixos em seu braço. Ela puxou a manga para baixo num movimento automático, mas era tarde demais. Não é nada, senhor. As palavras saíram ensaiadas, como todas as outras desculpas que ela havia aprendido a dar ao longo dos anos. Mas havia algo diferente no modo como ele a observava. Não era pena, nem julgamento, mas uma espécie de reconhecimento que a desconcertou. Meu nome é Henrique, ele disse após um momento de silêncio. E machucados assim nunca são nada. Seus olhos encontraram os dela brevemente, antes de se voltarem para o horizonte. Às vezes os fantasmas mais perigosos são aqueles que ainda estão vivos. A frase ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que Teresa não estava pronta para decifrar. Henrique não disse mais nada, apenas assentiu levemente antes de se retirar, deixando-a sozinha com o som das folhas secas dançando ao vento
e uma sensação estranha no peito, algo entre medo e esperança, como se uma porta que ela nem sabia existir tivesse sido subitamente destrancada. Naquela noite, deitada em sua pequena cama no quarto dos fundos, Teresa pensou nas palavras dele. Fantasmas vivos. Ela conhecia bem esse tipo de assombração. Fernando era um deles, sempre presente nas sombras de sua vida, nos pesadelos que a acordavam suada, no modo como ela ainda verificava 2 vezes se as portas estavam trancadas. Mas havia algo mais agora, algo novo e igualmente perturbador. O modo como seu coração havia acelerado quando Henrique olhou para ela, como se reconhecesse nele uma alma igualmente marcada por segredos. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão. Teresa observava, através das frestas de sua invisibilidade autoimposta, as mudanças que Henrique implementava no espaço. As antigas cortinas pesadas foram substituídas por tecidos mais leves, permitindo que a luz natural invadisse os cômodos antes sempre mergulhados em penumbra. Arquitetos e decoradores circulavam pela propriedade, discutindo transformações que fariam do lugar um refúgio de luxo para hóspedes selecionados. Mas não eram apenas as mudanças físicas que captavam sua atenção. Havia algo no modo como Henrique conduzia sua vida que a intrigava cada vez mais. Ele mantinha uma rotina rigorosa. Acordava antes do sol nascer, passava horas em seu escritório fazendo ligações em diferentes idiomas e frequentemente caminhava sozinho pelos jardins ao entardecer. Teresa notou que ele raramente recebia visitas pessoais, apenas profissionais, e havia os momentos em que o flagrava olhando para o nada com uma expressão que ela conhecia bem, a de alguém que carrega um peso invisível. Numa manhã particularmente quente, enquanto Teresa limpava as janelas da biblioteca, encontrou uma pasta que havia caído atrás de uma poltrona. Ao recolhê-la, algumas fotos escaparam, espalhando-se pelo chão. Seu coração gelou ao reconhecer um rosto familiar entre elas. Fernando, alguns anos mais jovem, apertando a mão de empresários em algum evento social. E lá estava Henrique também, ao fundo da imagem, com uma expressão tensa que contradiz o ambiente aparentemente festivo da foto. Vejo que encontrou algo interessante. A voz de Henrique a sobressaltou. Teresa deixou as fotos cair em suas mãos tremendo levemente. Me desculpe, senhor. Eu estava apenas limpando e... Sua voz falhou quando ele se aproximou, recolhendo as fotos com calma deliberada. Você o conhece, não é? Henrique perguntou, seus olhos fixos na foto onde Fernando aparecia. Fernando Mendes, o homem que deixou essas marcas em seus braços. Teresa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Como ele sabia? As perguntas se acumularam em sua garganta, mas nenhuma conseguiu escapar. Nossos caminhos se cruzaram há alguns anos, Henrique continuou, sua voz assumindo um tom mais grave. Uma negociação de terras que nunca se concretizou. Havia algo no modo como ele conduzia os negócios que me incomodava profundamente. Agora começo a entender por quê. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas. Teresa percebeu que suas mãos ainda tremiam e as escondeu nos bolsos do avental. Ele tem aparecido por aqui? A pergunta de Henrique era suave, mas havia uma intensidade em seus olhos que a fez estremecer. Às vezes, ele manda mensagens, passa de carro pela rua. Teresa hesitou antes de continuar. Ontem encontrei isso na porta do meu quarto. Ela tirou do bolso um pequeno objeto que carregava consigo desde a manhã anterior. Um delicado colar de pérolas que Fernando havia lhe dado no início do casamento e que ela acreditava ter perdido anos atrás. Henrique pegou o colar, examinando-o com atenção. Isso é uma ameaça, ele constatou não como uma pergunta, mas como um fato. Ele nunca aceitou o divórcio. Teresa explicou, sua voz baixa. Diz que sou propriedade dele, que ninguém mais pode me ter. Você não é propriedade de ninguém. A firmeza na voz de Henrique a fez levantar os olhos, encontrando seu olhar. E talvez seja a hora de mudarmos isso. Como assim? Fique, continue trabalhando aqui, mas não apenas como funcionária. Preciso de alguém que conheça Fernando, que entenda como ele pensa. E você precisa de proteção.
o tipo de proteção que só alguém com recursos pode oferecer. A proposta pairou no ar entre eles, carregada de implicações não ditas. Teresa sentiu seu coração acelerar não de medo desta vez, mas de algo diferente, uma mistura de esperança e apreensão. "Por que está fazendo isso?" ela perguntou finalmente. Henrique demorou um momento antes de responder, seus olhos perdidos em algum ponto distante. "Digamos que eu tenho minhas próprias contas a acertar com o passado. E talvez, ajudando você, eu possa começar a redimir alguns dos meus próprios erros." Naquele momento, algo mudou entre eles. Não foi algo que pudesse ser nomeado ou explicado, mas Teresa sentiu, como se uma corrente invisível tivesse se estabelecido, conectando seus destinos de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. E se ele descobrir? "É exatamente o que queremos que aconteça", Henrique respondeu, um brilho determinado em seus olhos. "Às vezes, para vencer um predador, você precisa fazê-lo sair da toca." Teresa assentiu lentamente, compreendendo que estava prestes a embarcar em algo muito maior do que uma simples oferta de proteção. Era uma chance de enfrentar seus demônios, de recuperar o controle de sua própria vida. E havia algo mais, algo que ela ainda não estava pronta para admitir. A maneira como seu coração batia diferente quando Henrique estava por perto, como se reconhecesse nele uma possibilidade de futuro que ela há muito tinha desistido de sonhar. A chegada da primavera trouxe consigo uma mudança sutil na atmosfera da mansão. As rosas do jardim, que Teresa agora cuidava com dedicação redobrada, começavam a desabrochar em tons de vermelho e rosa, como se respondessem a uma força vital que aos poucos se instalava no lugar. Mas não eram apenas as flores que floresciam, e algo também começava a despertar no coração de Teresa, algo que ela tentava, sem muito sucesso, ignorar. As manhãs agora tinham um ritual diferente. Henrique sempre aparecia na cozinha antes de suas reuniões, com a desculpa de tomar um café extra. Teresa percebia como ele prolongava esses momentos, fazendo perguntas aparentemente casuais sobre seu dia, seus gostos, sua vida. Eram conversas simples, mas carregadas de uma intimidade crescente que a assustava e atraía na mesma medida. "Você gosta de literatura?" ele perguntou numa dessas manhãs, observando-a organizar a despensa. Teresa hesitou antes de responder. "Costumava ler muito antes de tudo." "Antes dele", Henrique completou, compreendendo o não dito. "Fernando não aprovava?" "Dizia que eram perdas de tempo que me enchiam a cabeça de ideias." Ela deu de ombros, tentando disfarçar o peso daquelas memórias. "Acabei deixando os livros para trás quando saí de casa." Naquela mesma tarde, Teresa encontrou uma chave sobre sua cama, com um bilhete escrito na caligrafia elegante de Henrique. "Biblioteca, terceira estante à direita. São seus agora." Quando abriu o armário indicado, encontrou uma coleção completa de clássicos da literatura, alguns em edições raras. Suas mãos tremeram ao tocar as lombadas dos livros, sentindo o couro macio sob os dedos. Era mais do que um presente. Era uma declaração silenciosa de que ele havia além de sua função na casa, além de seu passado. As semanas seguintes trouxeram uma rotina não planejada. Após o jantar, quando a casa silenciava, Teresa se permitia algumas horas na biblioteca. Às vezes Henrique estava lá, trabalhando em seu notebook ou apenas contemplando a noite através das janelas francesas. Eles não conversavam muito nesses momentos, mas havia um conforto mútuo em sua presença silenciosa. Foi numa dessas noites que a tempestade chegou. Os relâmpagos cortavam o céu em intervalos cada vez menores, até que um estrondo particularmente forte fez a energia falhar. Teresa estava no meio de um capítulo quando a escuridão tomou conta do ambiente. "Não se mova." A voz de Henrique soou próxima. Ela ouviu seus passos seguros na escuridão, e logo o ambiente foi suavemente iluminado pela luz de velas que ele acendeu metodicamente. O cenário transformou-se completamente. A biblioteca, antes formal e imponente, ganhou uma atmosfera quase mágica sob a luz tremulante. As sombras dançavam nas paredes, e Teresa sentiu-se transportada para dentro de um dos romances que estava lendo. "Melhor assim",
Henrique perguntou, sentando-se na poltrona oposta à sua. A luz das velas criava sombras interessantes em seu rosto, suavizando suas feições normalmente tão controladas. Sim, obrigada. Teresa tentou se concentrar no livro em seu colo, mas era impossível ignorar a intensidade com que ele a observava. Qual livro você escolheu esta noite? Jane Eyre, ela respondeu, um leve rubor tingindo suas faces. Já tinha lido antes, mas cada vez encontro algo novo. Uma história sobre uma mulher que encontra sua própria força através da adversidade. Henrique comentou, um meio sorriso nos lábios. Parecer apropriado. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que não vinha apenas da tempestade lá fora. Teresa podia sentir o olhar de Henrique sobre ela, como um toque fantasma em sua pele. Às vezes me pergunto, ele começou, sua voz mais baixa que o normal, se você tem ideia do quanto é extraordinária. As palavras a atingiram como um choque elétrico. Teresa levantou os olhos encontrando os dele através da penumbra. Não sou extraordinária, ela protestou suavemente. Sou apenas uma sobrevivente. E isso não é extraordinário por si só? Henrique se inclinou ligeiramente para a frente. Sobreviver com dignidade, manter sua essência intacta depois de tudo que passou? Teresa sentiu sua respiração falhar. A proximidade dele, a intimidade do momento, o modo como as palavras pareciam acariciar sua alma. Tudo isso a deixava vulnerável de uma forma que ela não experimentava há anos. Foi nesse momento que um novo relâmpago iluminou a biblioteca, e através da janela, Teresa viu uma silhueta familiar no jardim. Seu corpo inteiro congelou. Fernando, ela sussurrou, o medo familiar voltando a se instalar em seu peito. Henrique se levantou num movimento fluido, aproximando-se da janela. Mas quando olhou, a figura já havia desaparecido na escuridão da noite. Ele não vai tocar em você, Henrique afirmou, sua voz carregada de uma promessa silenciosa. Não enquanto eu estiver aqui. Teresa queria acreditar nele. Mais que isso, queria se permitir sentir todo o turbilhão de emoções que aquele homem despertava nela. Mas o medo era um velho conhecido, um companheiro fiel que não a deixava baixar a guarda tão facilmente. Ainda assim, quando Henrique se aproximou e tocou suavemente seu rosto, secando uma lágrima que ela nem percebera ter derramado, Teresa não se afastou. Pela primeira vez em anos, permitiu-se ser tocada sem medo, sem se encolher, sem esperar pela dor que sempre vinha depois. O perfume de alfazema impregnava o ar da manhã enquanto Teresa organizava as roupas recém-lavadas. Era um ritual que ela mantinha desde sempre. Separar, dobrar, guardar. Mas hoje seus pensamentos estavam distantes, revivendo os acontecimentos da noite anterior na biblioteca. O toque suave de Henrique em seu rosto ainda queimava em sua memória, como uma marca invisível que ela não sabia se queria apagar. O som de uma buzina familiar a trouxe de volta à realidade. Seu corpo reagiu instintivamente, encolhendo-se, ao reconhecer o carro preto de Fernando estacionado do outro lado da rua. Ele não desceu do veículo, apenas ficou lá, motor ligado, olhos fixos na mansão. Teresa sabia que era uma mensagem. Ele estava observando, esperando, planejando. Há quanto tempo ele faz isso? A voz de Henrique soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Desde que começamos, desde que o senhor chegou, Teresa respondeu, corrigindo-se rapidamente. A formalidade era uma proteção, uma forma de manter distância das emoções que ameaçavam transbordar. Henrique se aproximou da janela, seu reflexo sobrepondo-se à imagem do carro na rua. Ele está ficando mais ousado. Precisamos ser cuidadosos. O uso do precisamos não passou despercebido por Teresa. Era estranho como uma simples palavra podia carregar tanto significado, tanta promessa de proteção. Recebi isso hoje de manhã, ela disse, entregando-lhe um envelope amassado. Dentro, uma única foto. Teresa e Henrique na biblioteca na noite anterior, capturados através da janela, no momento exato em que ele tocava seu rosto. Os olhos de Henrique escureceram ao examinar a imagem. Ele quer nos provocar. Quer que saibamos
que está assistindo. Tenho medo do que ele pode fazer, Teresa confessou, sua voz quase um sussurro. Fernando sempre foi imprevisível quando contrariado. Conte-me sobre isso, Henrique pediu suavemente, guiando-a até as cadeiras da varanda dos fundos. Preciso entender com quem estamos lidando. Teresa hesitou, suas mãos se entrelaçando nervosamente no colo. Era difícil falar sobre aqueles anos, sobre como tinha sido jovem e ingênua ao conhecer Fernando, sobre como ele gradualmente foi isolando-a de amigos e família, sobre como os primeiros sinais de violência foram sutis, um empurrão aqui, um grito ali, sempre seguidos de presentes caros e pedidos de desculpas. A pior parte não eram os golpes, ela continuou, sua voz ganhando força à medida que as palavras fluíam. Era o depois, o modo como ele me fazia sentir que era minha culpa, como se eu tivesse provocado tudo aquilo, como se eu merecesse. Henrique escutava em silêncio, seus olhos fixos nela, absorvendo cada palavra. Havia algo em sua postura que transmitia mais que simpatia. Era como se ele verdadeiramente entendesse, o peso daquelas memórias. Minha esposa. Ele começou depois de um longo momento. Alexandra era diferente de Fernando em muitos aspectos, mas similar em outros. Ela não usava os punhos, usava palavras, manipulação, jogos mentais. O incêndio que a matou, às vezes me pergunto se foi realmente um acidente. A confissão pairou no ar entre eles, pesada como uma nuvem de tempestade. Teresa percebeu que era a primeira vez que ele falava abertamente sobre a falecida esposa. Você acha que ela... Teresa não conseguiu completar a frase. Que ela provocou o incêndio? Sim. Alexandra tinha um talento especial para o caos, para criar situações que me faziam parecer o vilão. Naquela noite, tínhamos discutido sobre divórcio. Ela jurou que me destruiria, que ninguém acreditaria na minha versão. E não acreditaram. A investigação foi inconclusiva, mas os olhares, os cochichos, as especulações na imprensa, foi como ser julgado e condenado sem direito à defesa. Por isso vim para o Brasil. Precisava recomeçar em um lugar onde ninguém conhecesse minha história. Teresa sentiu uma onda de empatia tão forte que quase a sufocou. Eles eram mais parecidos do que imaginava. 2 sobreviventes carregando cicatrizes invisíveis. 2 fugitivos tentando reconstruir suas vidas. Mas agora Fernando sabe quem você é, ela disse. A preocupação evidente em sua voz. Deixe que saiba, Henrique respondeu, um brilho determinado em seus olhos. Talvez seja exatamente do que precisamos para acabar com isso de uma vez por todas. Naquele momento, como se respondendo a uma deixa invisível, o celular de Teresa vibrou com uma mensagem. Era um número desconhecido, mas o conteúdo era inequivocadamente de Fernando. Você sempre teve um gosto peculiar para homens, Teresa. Primeiro eu, agora um viúvo suspeito. Mas será que ele sabe sobre sua irmã, sobre o que você fez com ela? O sangue gelou nas veias de Teresa. Clara. O nome que ela havia se esforçado tanto para esquecer, a culpa que carregava como uma âncora invisível. Como Fernando sabia sobre isso? O que foi? Henrique perguntou, notando sua palidez. Nada, ela mentiu, guardando o celular rapidamente. Algumas verdades eram pesadas demais para serem compartilhadas, mesmo com alguém que começava a significar tanto. Apenas mais uma de suas ameaças vazias. Mas enquanto dizia isso, Teresa sabia que nada vindo de Fernando era realmente vazio. E agora, com a menção de Clara, o jogo havia mudado completamente. Não era mais apenas sobre ela e seu passado com Fernando. Era sobre segredos muito mais profundos, muito mais dolorosos. A chegada inesperada de Clara foi como um terremoto que abalou as estruturas já frágeis da vida de Teresa. Ela estava organizando as flores do jardim quando viu a figura elegante e determinada atravessar os portões da mansão. Por um momento, pensou estar tendo uma alucinação. Sua irmã mais nova, que não via há 15 anos, agora estava parada a poucos metros dela, os olhos verdes idênticos aos seus, faiscando com uma mistura de raiva e reconhecimento. Então, é aqui que você se esconde, Clara disse, sua voz carregando o peso de anos de ressentimento. A grande Teresa,
sempre tão preocupada em manter as aparências que foi capaz de abandonar a própria irmã num orfanato. Teresa sentiu suas pernas fraquejarem. As tesouras de jardinagem escorregaram de suas mãos, caindo silenciosamente na grama. Clara, como você me encontrou? Fernando foi muito prestativo em me fornecer seu endereço. O sorriso de Clara era afiado como uma navalha. Quem diria que aquele monstro que você chamava de marido seria a ponte para nosso reencontro? A menção de Fernando fez o estômago de Teresa revirar. Claro que havia sido ele. Mais uma peça em seu jogo de manipulação, mais uma forma de fazê-la sofrer. Não é o que você pensa, Teresa começou, sua voz tremendo. Eu nunca quis deixar você, Poupe-me das suas desculpas, Clara. A interrompeu avançando um passo. Sabe quanto tempo levei para descobrir a verdade? Para entender que minha própria irmã me abandonou porque era mais conveniente começar uma nova vida, sem o peso de uma criança para criar? Você não entende, Teresa sussurrou, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Fernando, ele ameaçou nos matar. Disse que se eu não me casasse com ele, se não deixasse você no orfanato, nos mataria as duas. Eu era jovem, estava assustada. E isso justifica 15 anos de silêncio? Clara riu amargamente. Olhe para você agora, vivendo nesta mansão, servindo café para os ricos enquanto eu cresci sozinha, convencida de que tinha sido abandonada porque não era digna de amor. O som de passos na varanda interrompeu o confronto. Henrique emergiu das sombras da casa, seu rosto uma máscara de preocupação controlada. Está tudo bem aqui? Clara o examinou com interesse clínico. Ah, o famoso Henrique Vidal. Fernando me falou sobre você também. O viúvo misterioso com um passado nebuloso. Parece que minha irmã tem um tipo específico de homem em sua vida. Clara, por favor, Teresa implorou dando um passo em direção à irmã. Podemos conversar sobre isso em particular. Há tanto que você precisa saber. Como o quê? Como você dormia tranquila à noite sabendo que sua irmã de 12 anos estava sozinha num orfanato? Ou talvez sobre como você planejava manter esse segredo para sempre? Henrique se moveu sutilmente, posicionando-se entre as duas irmãs. Sugiro que continuemos esta conversa dentro da casa. Alguns assuntos são delicados demais para serem discutidos ao ar livre. Clara o encarou por um longo momento, antes de assentir. Por que não? Estou curiosa para ouvir que história Teresa inventou para você sobre seu passado. Tenho certeza que será fascinante. Enquanto seguiam para dentro da mansão, Teresa sentiu o peso de 15 anos de segredos e culpa, ameaçando esmagá-la. O olhar que Henrique lhe lançou estava carregado de perguntas não feitas, de uma confiança que ela temia estar prestes a destruir. Na biblioteca, Clara se sentou com a postura rígida de quem se prepara para uma batalha. Sabe o que é irônico? Enquanto você estava aqui, vivendo sua vida de serventia aos ricos, eu me tornei advogada, especializada em direitos das mulheres e crianças abandonadas. Cada caso que pego, cada criança que ajudo, é uma forma de processar o que você fez comigo. Teresa fechou os olhos, deixando as lágrimas finalmente correrem livres. Você tem todo o direito de me odiar, mas precisa saber de toda a verdade. Sobre aquela noite, sobre as ameaças, sobre como Fernando planejou tudo desde o início. A verdade? Clara inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. A verdade é que você escolheu um homem violento sobre sua própria irmã. A verdade é que você me abandonou para salvar sua própria pele. E agora, anos depois, aqui está você, repetindo o padrão com outro homem de passado duvidoso. Henrique, que havia se mantido em silêncio até então, finalmente falou. Às vezes, as escolhas que fazemos sob ameaça não são realmente escolhas, são sobrevivência. Oh, não me venha com essa filosofia barata, Clara retrucou. Você nem a conhece, de verdade, não sabe do que ela é capaz. Talvez não, Henrique concordou suavemente, mas sei reconhecer os sinais de alguém que carrega um peso grande demais sozinho por tempo demais. As palavras dele atingiram Teresa como um soco no estômago. Era verdade. Havia carregado o peso da culpa, do medo e dos segredos por tanto
Tempo que mal conseguia lembrar como era viver sem eles. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado, trazendo consigo uma quietude inquietante. Após horas de confronto emocional na biblioteca, Clara havia partido, deixando para trás um rastro de acusações e um endereço de hotel rabiscado num pedaço de papel. Teresa permaneceu sentada na mesma poltrona, seu corpo exausto, mas sua mente em turbilhão constante. Henrique não havia saído de seu lado durante toda a conversa, sua presença silenciosa servindo como uma âncora em meio à tempestade emocional. Agora ele servia 2 taças de vinho tinto, entregando uma a Teresa com um gesto gentil. "Você deve estar me achando horrível", ela murmurou, seus dedos traçando a borda da taça distraidamente. "Na verdade", Henrique respondeu, sentando-se na poltrona oposta. "Estou pensando em como as aparências podem ser enganosas, em como julgamos as ações dos outros sem conhecer o contexto completo de suas escolhas." Teresa tomou um gole do vinho, deixando o líquido aquecer seu interior gelado pelo medo e pela culpa. "Eu tinha 19 anos quando conheci Fernando. Clara tinha 12. Nossos pais haviam morrido há pouco tempo num acidente de carro, e eu estava desesperada tentando nos manter juntas, trabalhando em 3 empregos diferentes." Ela fez uma pausa, as memórias daquela época retornando com uma clareza dolorosa. Fernando apareceu como um salvador, rico, charmoso, prometendo cuidar de nós 2. Mas logo percebi que havia algo errado. Ele começou a fazer comentários sobre Clara, sobre como ela estava ficando bonita, sobre como precisava ser disciplinada. Henrique tensionou visivelmente, seus dedos apertando a taça com mais força. Ele ameaçou Clara. Não diretamente. No início, eram sempre insinuações, olhares, até a noite em que o peguei no quarto dela, sentado na beira da cama, observando-a dormir. Teresa estremeceu com a lembrança. Quando o confrontei, ele mostrou seu verdadeiro rosto. Disse que se eu não me casasse com ele, se não fizesse exatamente o que ele queria, Clara sofreria as consequências. "Então você a mandou para o orfanato para protegê-la." Henrique concluiu suavemente. "Era o único lugar onde pensei que ela estaria segura dele. Mas Fernando me fez prometer que nunca mais a procuraria, que cortaria todo o contato. Disse que tinha pessoas observando, que saberia se eu tentasse qualquer coisa." As lágrimas começaram a cair novamente. "Eu escolhi abandoná-la para salvá-la, mas Clara nunca saberá disso. Ela cresceu acreditando que eu simplesmente não a amava o suficiente." Henrique se levantou, atravessando o espaço entre eles, para se ajoelhar diante de Teresa. "Você precisa contar a ela toda a verdade. E se ela não acreditar? E se Fernando... Fernando não tem mais poder sobre você." Henrique a interrompeu firmemente. "Não aqui, não comigo." Foi nesse momento que o celular de Teresa vibrou com uma mensagem. Seu rosto empalideceu ao ler o conteúdo. "O que foi?" Henrique perguntou, notando sua mudança de expressão. Com mãos trêmulas, ela mostrou a tela. Do celular. Uma foto de Clara entrando em seu hotel, seguida das palavras: "Seria uma pena se a história se repetisse, não é?" "Filho da mãe", Henrique murmurou, sua voz carregada de uma raiva controlada. "Ele está observando cada movimento." "Preciso ir até ela." Teresa se levantou abruptamente. "Não posso deixar que ele a machuque, não de novo." "Não sozinha", Henrique declarou, já pegando as chaves do carro. "Acabou o tempo de enfrentar Fernando nas sombras. É hora de trazê-lo para a luz." Enquanto corriam para o carro, Teresa sentiu uma mistura contraditória de medo e determinação. O mesmo medo que a havia paralisado por anos agora se transformava em combustível para a ação. E ter Henrique ao seu lado, sólido e determinado, fazia com que ela se sentisse, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente forte. No caminho para o hotel, entre as luzes da cidade que passavam, como borrões pela janela, Teresa permitiu-se um momento de reflexão. Como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo. Como este homem, que carregava seus próprios fantasmas, havia se tornado tão fundamental em sua jornada de libertação. "Ele não vai machucá-la", Henrique disse, como se lesse seus pensamentos. "Não desta vez." Teresa assentiu,
sua mão encontrando a dele sobre o câmbio do carro. O toque era elétrico, carregado de promessas não ditas e de uma confiança que crescia a cada momento. Era estranho como, em meio ao caos e ao medo, ela conseguia sentir essa conexão se fortalecendo, como se cada obstáculo que enfrentavam juntos os aproximasse mais. O hotel, onde Clara estava hospedada, era um edifício moderno no centro da cidade, suas janelas de vidro refletindo as luzes noturnas de São Paulo. Quando Teresa e Henrique chegaram ao saguão, o relógio marcava quase meia-noite. O recepcionista, um jovem de aparência sonolenta, informou que Clara havia saído cerca de 1 hora antes, acompanhada de um homem. Como ele era? Teresa perguntou, seu coração acelerando com o medo familiar. Alto, bem vestido, cabelos grisalhos, nas têmporas. O recepcionista começou a descrever, mas Teresa já não ouvia. Conhecia aquela descrição muito bem. Fernando, ela sussurrou, sentindo suas pernas fraquejarem. Henrique a segurou pelo cotovelo, mantendo-a firme. Para onde? Eles foram? Henrique perguntou, sua voz assumindo um tom autoritário que fez o recepcionista se endireitar na cadeira. Ouvi algo sobre o Café Antiga, aquele restaurante histórico no centro. O homem parecia bastante insistente em levar a moça para lá. Teresa conhecia o lugar. Era onde Fernando a havia levado em seu primeiro encontro, há tantos anos. Um estabelecimento elegante, com mesas de mármore e lustres de cristal, frequentado pela elite paulistana. O tipo de ambiente onde ele sempre se sentiu no controle. No caminho para o café, Teresa não conseguia parar de pensar em como Fernando havia planejado tudo isso. Usar Clara não era apenas mais uma forma de atingi-la, era uma demonstração calculada de poder, uma forma de provar que ainda podia manipular as peças do jogo conforme sua vontade. Ele vai contar a versão dele. Para Clara, Teresa disse, sua voz tremendo levemente. Vai distorcer tudo, fazer com que ela me odeie ainda mais. Ou talvez seja exatamente isso que precisamos, Henrique respondeu, seus olhos fixos na estrada. Fernando sempre se sentiu mais seguro quando acredita que está no controle. É quando comete erros. O Café Antiga ainda mantinha suas luzes acesas, um dos poucos estabelecimentos ainda em funcionamento àquela hora. Através das janelas antigas, Teresa pôde ver Fernando e Clara sentados em uma mesa nos fundos. Ele gesticulava animadamente, seu rosto assumindo aquela expressão de preocupação sincera que ela conhecia tão bem, a mesma que usava depois de machucá-la, quando pedia perdão. Deixe-me entrar primeiro, Teresa pediu a Henrique. Preciso fazer isso sozinha. Não existe mais sozinha, Teresa, ele respondeu, sua mão encontrando a dela. Não depois de tudo. O toque dele enviou uma onda de calor por seu corpo, uma mistura de conforto e força que ela nunca havia experimentado antes. Era diferente de tudo que já havia sentido com Fernando. Não havia medo, não havia submissão. Havia parceria. Quando entraram no café, Fernando ergueu os olhos com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ah, que coincidência agradável! Estava justamente contando à sua irmã sobre os velhos tempos. Clara se virou, seus olhos verdes arregalados de surpresa e algo mais, confusão talvez, ou o início de uma compreensão. Chega de jogos. Fernando, Teresa disse, sua voz mais firme do que jamais havia sido na presença dele. Clara merece saber a verdade. Toda ela. Verdade? Fernando riu, mas havia uma tensão em seus ombros que Teresa reconheceu. Era o mesmo tipo de tensão que precedia seus momentos de violência. Que verdade seria essa, querida? Aquela que você inventou para se fazer de vítima? A verdade sobre aquela noite, Teresa respondeu, sentando-se à mesa. Henrique permaneceu de pé, uma presença protetora às suas costas. Sobre como você entrou no quarto dela, sobre suas ameaças. Clara olhou rapidamente entre os dois, sua expressão mudando. Do que ela está falando, Fernando? Não seja ridícula, Teresa, Fernando disse, sua voz assumindo aquele tom perigosamente suave. Você sempre teve uma imaginação muito fértil. É por isso que precisava de disciplina. Disciplina? Henrique interviu, sua voz carregada de desprezo.
É assim que você chama agredir uma mulher? Fernando se levantou abruptamente, suas mãos se fechando em punhos. Isso não é da sua conta, Vidal. Ou devo mencionar o incêndio conveniente que matou sua esposa? Mencione. Henrique respondeu calmamente. Diferente de você, não tenho nada a esconder. Foi nesse momento que Clara sacou algo de sua bolsa, um pequeno gravador. Acho que já ouvi o suficiente, ela disse, seus olhos fixos em Fernando. Sabe, quando você me procurou com aquela história sobre Teresa, algo não me pareceu certo. Anos de experiência com casos de violência doméstica me ensinaram a reconhecer certos padrões. O rosto de Fernando empalideceu ligeiramente. Do que você está falando? Estou falando sobre como você calculadamente me usou para atingir minha irmã. Sobre como cada palavra dessa conversa está gravada. Sobre como você acabou de admitir, implicitamente, que disciplinava Teresa. Teresa sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança. Clara não havia acreditado nele. Clara havia visto através de sua manipulação. Você não tem provas de nada, Fernando sibilou, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Não? Clara sorriu. Um sorriso afiado que lembrava muito o de Teresa. 15 anos de experiência como advogada me ensinaram a sempre ter provas. E você, Fernando, acabou de me dar todas as que eu precisava. O amanhecer encontrou Teresa e Clara, sentadas na varanda da mansão, suas xícaras de café esfriando enquanto 15 anos de silêncio eram finalmente quebrados. Henrique havia lhes dado privacidade, compreendendo que algumas feridas precisavam ser curadas, longe de olhares alheios. Por que nunca tentou me encontrar depois? Clara perguntou, sua voz mais suave agora, despida da raiva inicial. Quando se libertou dele quando conseguiu o divórcio. Teresa envolveu a xícara com as mãos buscando calor. A vergonha, eu acho. A culpa. Como explicar para você que eu havia escolhido o caminho mais difícil, achando que era o único jeito de te proteger? E depois o tempo foi passando e o silêncio ficou grande demais para ser quebrado. Eu costumava inventar histórias, Clara confessou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Sobre você ser uma agente secreta, ou estar em alguma missão importante que te impedia de me buscar. Qualquer coisa era melhor que acreditar que você simplesmente não me queria. As palavras atingiram Teresa como flechas, cada uma encontrando um ponto sensível em seu coração. Eu nunca deixei de pensar em você. Cada aniversário, cada Natal, guardava presentes numa caixa, imaginando como você estaria, se estava feliz, segura. A caixa ainda existe? Teresa assentiu, levantando-se. Vem comigo. No pequeno quarto dos fundos, Teresa puxou debaixo da cama uma caixa de sapatos desgastada. Dentro, organizados por data, estavam pequenos pacotes, cartões nunca enviados, recortes de jornal sobre casos que Clara havia defendido como advogada. Você acompanhou minha carreira? Clara perguntou, sua voz embargada ao pegar um recorte. Sobre sua primeira grande vitória num caso de direitos humanos. De longe, era o máximo que eu ousava fazer. Fernando ainda tinha contatos no orfanato, pessoas que me vigiavam. Ele garantiu que eu soubesse disso. Clara pegou um pequeno embrulho marcado com a data de seu 18º aniversário. Dentro havia um delicado colar com um pingente em forma de livro, uma referência às histórias que Teresa costumava ler para ela antes de dormir. Você se lembrou, Clara sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Cada detalhe, Teresa, respondeu sua própria voz tremendo. Cada história, cada momento. Você era tudo que eu tinha, Clara. Deixar você foi como arrancar um pedaço da minha alma. As irmãs se abraçaram, anos de dor e ausência se dissolvendo em lágrimas compartilhadas. Do lado de fora do quarto, Henrique observava discretamente a cena, seu próprio coração apertado com a intensidade do momento. Mais tarde, quando Clara havia partido com a promessa de retornar no dia seguinte, Teresa encontrou Henrique na biblioteca. Ele estava ao telefone, sua voz carregada de uma urgência contida. Sim, preciso desses documentos o quanto antes, ele dizia. Qualquer coisa relacionada ao incêndio, qualquer evidência que possa ter sido negligenciada.
Teresa esperou ele encerrar a ligação antes de se aproximar. O que está acontecendo? Fernando mexeu com o passado errado. Henrique respondeu, seus olhos encontrando os dela. Enquanto ele tentava usar minha história para me desacreditar, acabou me dando uma pista importante. O advogado que defendeu minha esposa no processo de divórcio era sócio dele. O que isso significa? Significa que talvez o incêndio não tenha sido tão acidental quanto pareceu. E se houver uma conexão, Henrique parou, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Teresa, preciso te contar algo que descobri hoje. Ela se sentou sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo novamente. O que foi? Alexandra, minha esposa. Ela conhecia Fernando. Encontrei fotos antigas, documentos. Eles não apenas se conheciam, tinham algum tipo de relacionamento, antes dela me conhecer. E o incêndio aconteceu exatamente quando comecei a investigar algumas irregularidades nas empresas dela. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você acha que... Acho que nada disso é coincidência. Fernando aparecer na sua vida, me aproximar de você. Talvez ele estivesse me observando esse tempo todo, esperando o momento certo para agir. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Teresa se aproximou de Henrique, tocando seu rosto suavemente. Por que está me contando isso agora? Porque preciso que você saiba onde está se metendo. O que começou como uma história de proteção e redenção pode se transformar em algo muito mais perigoso. E eu... Ele hesitou, seus olhos fixos nos dela. Eu não suportaria se algo acontecesse com você por minha causa. Nada vai acontecer comigo, Teresa respondeu, sua voz firme. Não agora que finalmente encontrei minha força. Não agora que tenho você. A descoberta da conexão entre Fernando e Alexandra desencadeou uma série de eventos que ninguém poderia prever. Clara, utilizando seus contatos no meio jurídico, começou a desenterrar informações que haviam sido cuidadosamente enterradas ao longo dos anos. Cada novo documento revelava uma teia de conspiração mais complexa do que imaginavam. Teresa estava na cozinha, preparando chá, quando Clara irrompeu pela porta dos fundos, seus saltos ecoando no piso de mármore. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam levemente enquanto segurava uma pasta de documentos. Você precisa ver isso, ela disse, espalhando papéis sobre a mesa. Fernando não era apenas um empresário violento. Ele era parte de um esquema muito maior. E Alexandra, ela estava prestes a expor tudo. Henrique, que havia descido ao ouvir a comoção, pegou um dos documentos. Era uma carta, datada de 3 dias antes do incêndio que matou sua esposa. Nela, Alexandra detalhava uma série de transações suspeitas, nomes de empresas fantasmas e um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia figuras poderosas do mundo empresarial. Ela não. Era apenas instável. Henrique murmurou, sua voz carregada de uma revelação dolorosa. Ela estava reunindo evidências. O divórcio, as ameaças, era tudo uma fachada para investigar mais de perto. E Fernando? Teresa perguntou, seu coração batendo acelerado. Qual era seu papel nisso tudo? Clara puxou outro documento da pasta. Ele era o executor. Quando alguém ameaçava expor o esquema, Fernando era enviado para resolver o problema. Primeiro com ameaças, depois... Ela não precisou completar a frase. Teresa sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar na bancada da cozinha. Quantas outras mulheres haviam passado pelo mesmo que ela? Quantas vidas Fernando havia destruído a serviço desse esquema obscuro? Tem mais. Clara continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Lembra daquela assistente social do orfanato? A que insistia que eu não podia ter contato com você? Ela trabalhava para eles. O orfanato era usado como fachada para operações de... Chega. Teresa interrompeu, incapaz de ouvir mais. A ideia de que Clara poderia ter sido vítima de algo muito pior que abandono fez seu estômago revirar. Henrique se aproximou de Teresa, suas mãos encontrando os ombros dela num gesto de apoio silencioso. Precisamos levar isso à polícia. Não. É tão simples, Clara respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração.
Essas pessoas têm conexões poderosas. Alexandra descobriu isso da pior forma possível. Então, o que sugere? Henrique perguntou, embora seu tom sugerisse que já sabia a resposta. Precisamos reunir mais evidências. Provas concretas que não possam ser ignoradas ou enterradas. E Clara hesitou olhando para Teresa. Precisamos usar o interesse obsessivo de Fernando por você. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? Ele ainda te quer de volta. Essa fixação é sua maior fraqueza. Se pudéssemos usar isso... Não, Henrique interrompeu firmemente. É perigoso demais. Mais perigoso que deixá-lo livre para fazer isso com outras mulheres. Teresa perguntou suavemente. Mais perigoso que viver o resto da vida olhando por cima do ombro? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de preocupação e medo. Henrique puxou Teresa para perto, seus braços envolvendo-a protetoramente. Se algo acontecer com você... Nada vai acontecer, ela respondeu, erguendo o rosto para encará-lo. Não agora que não estou mais sozinha, não agora que finalmente entendo contra o que estamos lutando. Clara observava a interação dos dois com uma mistura de preocupação e admiração. Era evidente o quanto se importavam um com o outro, como seus corpos pareciam gravitar naturalmente na direção um do outro, como seus olhares carregavam promessas silenciosas de proteção e amor. Tenho um plano, Clara disse finalmente, mas vai exigir que todos nós interpretemos nossos papéis perfeitamente. Um único erro. Qual é o plano? Teresa perguntou ainda nos braços de Henrique. Fernando sempre foi vaidoso, sempre precisou se sentir no controle. Vamos dar a ele exatamente o que ele quer, uma chance de recuperar esse controle. E quando ele baixar a guarda... O som de um carro estacionando bruscamente do lado de fora interrompeu a explicação. Através da janela da cozinha, viram Fernando emergir de seu Mercedes preto, seu rosto contorcido numa máscara de fúria que Teresa conhecia bem demais. Ele deve ter descoberto sobre a gravação, Clara sussurrou, sua mão instintivamente procurando o gravador em sua bolsa. Tarde demais. Para planos elaborados, Henrique disse, posicionando-se entre as irmãs e a porta. Hora do confronto. A porta da cozinha se abriu com violência, batendo contra a parede com um estrondo que fez Teresa se encolher instintivamente. Fernando entrou como uma tempestade contida, seus olhos varrendo o ambiente até encontrarem o trio. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado numa fotografia tensa de um momento crucial. Que cena adorável, Fernando disse, sua voz destilando sarcasmo. A família reunida. Falta apenas Alexandra para completar o quadro, não é mesmo, Henrique? Você não tem o direito de falar o nome dela, Henrique respondeu, sua voz controlada, mas carregada de ameaça. Fernando riu, um som sem humor que Teresa conhecia bem demais. Era o mesmo riso que precedia seus piores momentos de violência. Direito? Eu tenho todos os direitos. Especialmente depois do showzinho que vocês armaram no café. Clara deu um passo à frente, o gravador firmemente segurado em sua mão. Acabou, Fernando. Temos tudo gravado, suas ameaças, suas admissões veladas. Sai a pequena Clara. Fernando a interrompeu, seu sorriso se alargando de uma forma predatória. Sempre tão corajosa, tão determinada a lutar contra os monstros. Mas você nunca se perguntou por que escolhi justamente aquele orfanato para te deixar? Teresa sentiu seu sangue gelar. Do que você está falando? Sua irmãzinha não era a única criança especial naquele lugar. Tínhamos um acordo muito lucrativo com a administração. Crianças sem família, sem ninguém para fazer perguntas, são mercadoria valiosa no mercado certo. Clara empalideceu, visivelmente suas mãos começando a tremer. Você traficava crianças? Eu facilitava transações. Negócios são negócios, afinal. Fernando deu um passo na direção delas, mas Henrique se moveu rapidamente, bloqueando seu avanço. E você, minha querida Teresa, mera perfeita, jovem, desesperada, tão fácil de manipular. Bastou algumas ameaças e você praticamente entregou sua irmã de bandeja. Teresa sentiu algo quebrar dentro dela.
Não de medo ou culpa, mas de uma raiva profunda e antiga que finalmente encontrava seu caminho à superfície. Você é doente, ela disse, sua voz surpreendentemente firme. Um monstro que se alimenta do medo dos outros. Cuidado com suas palavras, querida, Fernando sibilou, sua máscara de civilidade começando a rachar. Você sabe do que sou capaz. Sim, eu sei. Teresa respondeu dando um passo à frente apesar do braço protetor de Henrique. Sei que você é um covarde, que só tem poder sobre os outros através do medo. Sei que mata mulheres que ameaçam expor seus crimes como fez com Alexandra. A menção do nome pareceu atingir Fernando como um tapa. Seu rosto se contorceu numa expressão de fúria pura. Alexandra era uma vadia intrometida que não sabia seu lugar, assim como você está se tornando. Foi você quem ateou fogo na casa dela? Henrique perguntou, sua voz carregada de uma raiva contida. Foi você quem a assassinou? Fernando sorriu, um sorriso frio e calculista. Provar algo assim seria complicado, especialmente considerando que todas as evidências apontam para um marido negligente com um histórico questionável. Exceto pela carta. Clara interveio puxando um envelope de sua pasta. A carta que Alexandra enviou para seu escritório de advocacia 3 dias antes de morrer, detalhando todo o esquema. A carta que você guardou como garantia, não é mesmo? O sorriso de Fernando vacilou por um momento. Impossível. Essa carta foi destruída. Cópias existem, Clara continuou, sua confiança crescendo. E agora temos sua confissão gravada sobre o tráfico de crianças. Acabou, Fernando. Foi como se algo estalasse dentro dele. Em um movimento rápido, Fernando sacou uma arma de seu paletó apontando-a diretamente para Teresa. Nada acabou. Se eu não posso ter você, ninguém mais terá. O que aconteceu em seguida foi como uma cena em câmera lenta. Henrique se moveu para proteger Teresa no exato momento em que Clara acionou discretamente um botão em seu celular. O som de sirenes começou a ecoar à distância, aproximando-se rapidamente. Você realmente acha que eu viria despreparada? Clara perguntou, sua voz tremendo levemente, mas determinada. A polícia está a caminho, e não a polícia que você comprou, uma força-tarefa federal que está investigando o caso há meses. Fernando olhou ao redor freneticamente, como um animal encurralado. Seu dedo tensionou no gatilho, mas antes que pudesse apertar, Teresa fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Ela avançou. Atire, ela disse, sua voz calma e firme. Mostre a todos quem você realmente é, mas saiba que não. Tenho mais medo de você. Nunca mais. O som das sirenes estava mais próximo agora, e luzes vermelhas e azuis começavam a iluminar as janelas da cozinha. Fernando olhou para a arma em sua mão, depois para Teresa, e havia algo em seus olhos. Não mais raiva ou controle, mas medo. Pela primeira vez era ele quem estava perdendo o controle da situação. O som de portas sendo arrombadas ecoou pela mansão, seguido por passos pesados e vozes autoritárias. Fernando, ainda empunhando a arma, recuou alguns passos, seus olhos saltando entre Teresa e Henrique e as múltiplas entradas da cozinha. O cerco estava se fechando, e pela primeira vez em sua vida ele não tinha uma rota de fuga planejada. Acabou, Teresa repetiu, sua voz carregando uma força que ela nunca soube que possuía. Todos os seus crimes, todas as suas mentiras, tudo vai vir à tona agora. Você não entende, Fernando rosnou, o suor começando a escorrer por sua testa. Não são apenas meus crimes. Há pessoas poderosas envolvidas, pessoas que não vão permitir que isso aconteça. Como não permitiram que Alexandra falasse? Henrique perguntou, sua voz cortante. Matando-a não silenciou a verdade, apenas sadiou. Um grupo de policiais federais invadiu a cozinha nesse momento, armas em punho. Parado! Solte a arma! Fernando olhou uma última vez para Teresa, e ela viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Derrota. A arma caiu de sua mão com um baque surdo no chão de mármore, e no momento seguinte, ele estava sendo imobilizado e algemado. Clara se aproximou, seu gravador ainda em mãos. Fernando Mendes, você está sendo preso não apenas por ameaça e violência doméstica, mas por envolvimento em uma rede de tráfico humano,
lavagem de dinheiro e... Ela fez uma pausa dramática. O assassinato de Alexandra Vidal. Enquanto os policiais conduziam Fernando para fora, uma agente se aproximou do trio. Doutora Clara, seus informantes estavam certos. Acabamos de prender 3 membros do conselho, do orfanato, e estamos a caminho de mais 6 prisões de executivos ligados ao esquema. Teresa olhou para a irmã com surpresa. Você planejou tudo isso? Clara sorriu, embora seus olhos estivessem marejados. Venho investigando esse caso há anos, sem saber que estava conectado a você. Quando Fernando me procurou, achando que poderia me usar contra você, ele não fazia ideia de que estava entregando a última peça que precisávamos. Henrique envolveu Teresa em seus braços, e ela finalmente permitiu que as lágrimas viessem, não de medo ou tristeza, mas de alívio e libertação. Acabou mesmo? Ela perguntou contra seu peito. Acabou. Ele confirmou, beijando suavemente sua testa. Você está livre. As horas seguintes foram um turbilhão de depoimentos, documentações e procedimentos legais. Teresa observava, meio atordoada, enquanto sua cozinha se transformava em uma espécie de centro de operações temporário. Agentes iam e vinham, coletando evidências, fotografando documentos, construindo a base do que seria um dos maiores casos de corrupção e tráfico humano já descobertos no país. Já era quase amanhecer quando a última viatura deixou a propriedade. Teresa, Henrique e Clara permaneceram na varanda, observando o céu que começava a clarear no horizonte. O silêncio entre eles era confortável, carregado de exaustão e realização. O que acontece agora? Teresa perguntou, sua voz suave na quietude da manhã. Clara pegou sua mão apertando-a gentilmente. Agora começamos a reconstruir. Há outras crianças, outras famílias que precisam saber a verdade, que precisam de closure como nós precisávamos. E nós? Teresa olhou para Henrique, seu coração acelerando com a intensidade do olhar que encontrou. Nós vivemos, ele respondeu simplesmente, puxando-a para mais perto. Sem medo, sem culpa, sem fantasmas do passado. Clara observou a interação dos dois com um sorriso conhecedor. Sabe, Teresa, quando eu era pequena e você lia histórias para mim, sempre achei estranho como as princesas precisavam ser salvas por príncipes. Mas agora entendo que as melhores histórias são aquelas em que as pessoas se salvam juntas. Teresa sentiu as lágrimas voltarem a seus olhos, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de esperança, de possibilidades, de um futuro que finalmente parecia brilhante e alcançável. Preciso ir, Clara anunciou levantando-se. Há muito trabalho pela frente, muitas vidas para reconstruir. Você vai voltar? Teresa perguntou, um traço de ansiedade em sua voz. Sempre. Clara prometeu, abraçando a irmã fortemente. Não vou perder mais nenhum momento com você. Quando Clara partiu, Teresa e Henrique permaneceram na varanda, observando o sol nascer completamente. Sua mão encontrou a dele. Dedos se entrelaçando naturalmente, como se tivessem sido feitos para isso. No que está pensando? Ele perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida é estranha, ela respondeu, virando-se para encará-lo. Em como às vezes precisamos passar pelo inferno para encontrar o céu. Henrique a puxou para mais perto, seus olhos fixos nos dela. Teresa, ele começou, sua voz carregada de emoção. Mas ela o interrompeu com um beijo. Seu primeiro beijo verdadeiro, livre de medos e amarras do passado. Era um beijo de promessa, de recomeço, de um amor que havia crescido nas sombras, mas agora podia finalmente florescer na luz. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas, não apenas na vida de Teresa, mas em toda a estrutura da mansão, dos Farias, agora oficialmente transformada no projeto Recomeço, um centro de acolhimento e apoio para mulheres e crianças vítimas de violência. A ideia havia surgido numa noite de insônia compartilhada, quando Teresa e Henrique conversavam sobre como dar um propósito maior a todo o sofrimento que haviam enfrentado. Clara, com sua experiência jurídica, tornou-se uma peça fundamental no projeto,
coordenando a parte legal e estabelecendo parcerias com organizações de direitos humanos. Teresa, que conhecia tão bem as marcas invisíveis da violência, assumiu naturalmente o papel de conselheira, usando sua própria história de superação para inspirar outras mulheres a encontrarem sua força interior. Numa tarde particularmente movimentada, Teresa estava organizando os quartos do novo abrigo quando encontrou uma antiga foto sua com Fernando, escondida entre as páginas de um livro esquecido. A imagem a pegou de surpresa, não pelo medo que costumava sentir, mas pela estranheza de ver aquela versão antiga de si mesma, tão pequena, tão assustada. Achei você. A voz de Henrique soou da porta, tirando-a de seus pensamentos. Ele se aproximou notando a fotografia em suas mãos. Está tudo bem? Teresa sorriu, um sorriso genuíno que agora vinha naturalmente. Sim, só refletindo. É estranho olhar para trás e mal reconhecer quem eu era. Henrique a abraçou por trás, seu queixo descansando no ombro dela enquanto observavam juntos a fotografia. Você sempre foi forte, Teresa. Só precisava redescobrir isso. Nós dois precisávamos, ela respondeu, virando-se em seus braços para encará-lo. Às vezes me pergunto se Alexandra nos trouxe juntos de alguma forma. Se todo esse caminho, por mais doloroso que tenha sido, não era necessário para chegarmos aqui. Talvez, Henrique concordou suavemente. Mas o importante é o que fazemos com esse presente agora. O som de vozes animadas no corredor os interrompeu. Era dia de grupo de apoio, e as mulheres começavam a chegar. Teresa ainda se surpreendia com como o lugar havia se transformado. Os corredores antes silenciosos agora ecoavam com vozes, risadas e às vezes choro, sons de cura, de libertação, de recomeço. Teresa, uma voz tímida chamou da porta. Era Marina, uma das primeiras residentes do abrigo, carregando seu bebê de 3 meses. Desculpe interromper, mas precisava te mostrar uma coisa. Teresa se aproximou, notando o brilho especial nos olhos da jovem mãe. Marina estendeu um papel. Era uma carteira de trabalho recém-assinada. Consegui o emprego, aquele da livraria que você me falou. Ah, Marina. Teresa a abraçou cuidadosamente, consciente do bebê entre elas. Eu sabia que você conseguiria. É, graças a você, Marina disse, lágrimas de alegria em seus olhos. Por me fazer acreditar que eu podia ser mais que uma vítima. Depois que Marina saiu, Teresa se voltou para Henrique, encontrando-o com um sorriso orgulhoso no rosto. O que foi? Ela perguntou. Você. Ele respondeu simplesmente. O modo como transformou sua dor em algo tão bonito, tão significativo. Teresa sentiu seu coração se expandir com amor, não apenas por ele, mas por tudo que haviam construído juntos. Nós transformamos, ela corrigiu. Cada tijolo deste lugar tem um pouco de nós dois. Henrique se aproximou, pegando suas mãos a dele. Falando em construir juntos, há algo que quero te perguntar. Teresa sentiu seu coração acelerar ao notar a seriedade em sua voz. O que é? Estes últimos meses, vendo você florescer, vendo como transformamos este lugar, como crescemos juntos. Teresa, eu nunca pensei que encontraria este tipo de amor novamente. Um amor que cura, que constrói, que inspira. Ele soltou uma de suas mãos alcançando algo em seu bolso. Uma pequena caixa de veludo azul. Teresa prendeu a respiração. Não estou pedindo que seja minha. Henrique continuou, sua voz suave, mas firme. Porque você não pertence a ninguém além de si mesma. Estou pedindo para construirmos juntos, para continuarmos esta jornada lado a lado, como parceiros, como iguais. Abrindo a caixa, revelou um anel delicado. Não um solitário tradicional, mas um desenho único de 2 alianças entrelaçadas, simbolizando união e independência. Teresa, ele disse, seus olhos fixos nos dela, você me daria a honra de construir um futuro juntos? De transformar mais histórias de dor em histórias de esperança? As lágrimas que escorriam pelo rosto de Teresa eram puramente de alegria. Uma emoção que ela havia reaprendido a sentir plenamente nos últimos meses. Sim, ela respondeu, sua voz tremendo de emoção. 1000 vezes sim. Quando Henrique deslizou o anel em seu dedo,
Teresa sentiu como se um ciclo se completasse. Não era um final feliz de conto de fadas, era algo muito mais real, muito mais profundo. Era um recomeço construído sobre cicatrizes curadas, sobre verdades reveladas, sobre amor conquistado passo a passo. O julgamento de Fernando aconteceu num dia de primavera, exatamente 1 ano após sua prisão. O tribunal estava lotado. Não, apenas com a imprensa e curiosos, mas com dezenas de mulheres e crianças, cujas vidas haviam sido afetadas por seu império de violência e tráfico. Teresa sentava-se entre Henrique e Clara, suas mãos entrelaçadas, formando uma corrente de força e apoio mútuo. Clara, como uma das principais advogadas do caso, apresentou as evidências com uma precisão cirúrgica. Cada documento, cada testemunho, cada gravação construía um retrato devastador de décadas de crimes sistemáticos. O rosto de Fernando, antes tão controlado e arrogante, foi perdendo cor à medida que seu império desmoronava diante de seus olhos. Quando chegou a hora de Teresa testemunhar, ela caminhou até o banco das testemunhas com uma dignidade que fez o coração de Henrique inchar de orgulho. Sua voz não tremeu uma única vez, enquanto ela detalhava os anos de abuso, as ameaças, o uso de Clara como instrumento de chantagem. O Sr. Mendes não apenas me agrediu fisicamente, ela declarou, olhando diretamente para o júri. Ele tentou destruir minha alma, minha capacidade de amar, minha conexão com minha única família. Mas hoje estou aqui não como vítima, mas como sobrevivente. E não estou sozinha. O veredicto foi unânime, culpado em todas as acusações. Quando a sentença foi pronunciada, 50 anos sem possibilidade de liberdade condicional, um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Era o fim de uma era de terror, o fechamento de um capítulo doloroso na vida de inúmeras pessoas. Depois da sessão, enquanto deixavam o tribunal, Teresa foi abordada por várias mulheres. Algumas ela conhecia do abrigo, outras eram rostos, novos, mas todas compartilhavam aquele olhar de reconhecimento mútuo, de compreensão profunda, que só vem de experiências compartilhadas. Seu testemunho me deu coragem, uma delas disse, apertando a mão de Teresa. Agora sei que posso reconstruir minha vida também. No caminho de volta para casa, Clara dirigia enquanto Teresa e Henrique sentavam-se no banco de trás, absorvendo os eventos do dia. O anel de noivado brilhava suavemente no dedo de Teresa, um lembrete constante de que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Sabem o que é engraçado? Clara comentou, olhando pelo retrovisor. Fernando achava que estava nos destruindo, mas acabou nos unindo de uma forma que nunca imaginei possível. Teresa sorriu recostando-se no ombro de Henrique. Às vezes o maior ato de rebeldia é ser feliz apesar de tudo. Chegando à mansão, agora oficialmente o Centro de Acolhimento Recomeço, foram recebidos por uma cena que aqueceu seus corações. As residentes haviam organizado uma pequena celebração, com bolo e café. Mas não era apenas a sentença de Fernando que estavam comemorando, era algo maior, mais significativo. Teresa, Henrique... Marina se aproximou, carregando seu bebê que agora sorria e balbuciava alegremente. Queríamos mostrar algo para vocês. Ela os guiou até o jardim, onde as antigas rosas de Dona Carmen haviam sido substituídas por um projeto muito mais significativo, uma horta comunitária, onde cada canteiro tinha o nome de uma sobrevivente. Era um símbolo de renovação, de vida continuando e florescendo mesmo após o trauma. Cada mulher que passa por aqui planta algo, Marina explicou. É nossa forma de dizer que podemos criar beleza mesmo depois da tempestade. Teresa sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enquanto observava o jardim. Henrique a abraçou por trás, e ela podia sentir que ele também estava emocionado. Vamos ter um casamento aqui, ela decidiu subitamente, virando-se para encará-lo. Bem aqui, entre estas plantas que simbolizam tantos recomeços. Nada poderia ser mais perfeito. Henrique concordou, beijando-a suavemente. Clara limpou discretamente uma lágrima. Bem, como madrinha, exijo direito a um discurso emotivo que vai fazer todo mundo chorar. As risadas que se seguiram eram leves, genuínas.
O tipo de riso que só vem quando o coração está verdadeiramente livre. Teresa olhou ao redor, para sua irmã recuperada, seu amor encontrado nas circunstâncias mais improváveis, e todas estas mulheres que agora faziam parte de sua família expandida. A noite caía suavemente sobre o jardim, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Teresa pensou em como a escuridão já não a assustava mais, não quando havia tantas luzes ao seu redor, não quando seu coração estava tão cheio de amor e propósito. O dia do casamento amanheceu com uma suavidade particular, como se a própria natureza quisesse celebrar o amor que havia florescido das cinzas do medo. O jardim do centro de acolhimento. Recomeço estava transformado. Arcos de flores silvestres marcavam o caminho até o altar improvisado, e cada canteiro da horta comunitária havia sido decorado com pequenas luzes que aguardavam o entardecer para brilhar. Teresa se preparava em seu antigo quarto, agora transformado em um espaço acolhedor que em nada lembrava os dias sombrios de seu passado. Clara estava com ela, ajudando-a com os últimos detalhes do vestido. Uma peça simples, mas elegante, que refletia perfeitamente a mulher que ela havia se tornado. Algo me diz que mamãe e papai estariam orgulhosos, Clara comentou, ajustando o véu com cuidado. Não apenas pelo casamento, mas por tudo que construímos. Teresa sorriu para o reflexo da irmã no espelho. Às vezes me pergunto se eles de alguma forma guiaram nosso caminho até aqui. Se cada provação não era, na verdade, um passo necessário para este momento. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Marina, carregando um buquê de flores colhidas da horta comunitária. As residentes queriam que você carregasse um pedacinho de cada uma delas hoje, ela explicou, entregando o arranjo para Teresa. O buquê era uma explosão de cores e significados. Rosas brancas para novos começos, lavanda para serenidade, margaridas para inocência recuperada, e no centro, uma única orquídea roxa, a flor que Teresa havia ajudado Marina a plantar em seu primeiro dia no abrigo. É perfeito. Teresa sussurrou emocionada. Do lado de fora, os convidados começavam a chegar. Não era uma cerimônia tradicional. Além de familiares e amigos próximos, muitas das mulheres que haviam passado pelo centro estavam presentes, cada uma carregando sua própria história de superação e renovação. Henrique aguardava no altar, elegante em seu terno azul marinho, seus olhos brilhando com uma mistura de ansiedade e alegria. Ao seu lado, como padrinho, estava João, um dos investigadores que havia ajudado a desmantelar o império de Fernando e que acabou se tornando um amigo próximo e apoiador dedicado do projeto. Quando a música começou, uma versão suave de Somewhere Over the Rainbow tocada por uma das residentes no violão, Teresa sentiu seu coração acelerar. Clara deu um último abraço na irmã antes de tomar seu lugar como madrinha. O caminho até o altar foi um momento de profunda reflexão. Para Teresa, cada passo sobre as pétalas espalhadas no chão era como reviver um capítulo de sua jornada. O medo, a dor, a descoberta do amor verdadeiro, a reconexão com Clara, a transformação de seu trauma em propósito. Quando finalmente alcançou Henrique, suas mãos se encontraram naturalmente, como duas peças de um quebra-cabeça que sempre estiveram destinadas a se encaixar. Você está deslumbrante, ele sussurrou, seus olhos marejados. A cerimônia foi conduzida por uma juíza, que havia ajudado em vários casos do centro, suas palavras carregadas de significado e compreensão sobre a profundidade do momento que estavam vivendo. O amor que celebramos hoje, ela começou, não é apenas a união de duas pessoas, mas um testemunho do poder de cura que existe quando escolhemos enfrentar nossas sombras juntos. Teresa e Henrique não apenas encontraram um ao outro, eles criaram um farol de esperança para outros que ainda estão encontrando seu caminho na escuridão. Os votos foram trocados com vozes embargadas pela emoção. Teresa falou sobre como Henrique havia lhe ensinado que amor verdadeiro é liberdade, não prisão. Henrique falou sobre como Teresa havia lhe mostrado que às vezes precisamos nos quebrar completamente para nos reconstruir mais fortes.
Quando as alianças foram trocadas, as mesmas que simbolizavam união e independência, não havia um olho seco no jardim. O beijo que selou a união foi mais que um gesto romântico. Foi uma declaração de vitória sobre o medo, uma celebração da possibilidade de amar plenamente mesmo após o trauma. A recepção que se seguiu foi uma festa de vida e esperança. As mesas foram dispostas entre os canteiros da horta, criando uma atmosfera íntima e significativa. Cada centro de mesa contava a história de uma sobrevivente através de pequenos objetos e fotos que simbolizavam sua jornada de cura. Clara levantou-se para seu discurso, sua voz carregada de emoção. Quando era criança, Teresa me contava histórias antes de dormir. Histórias sobre princesas que precisavam ser salvas por príncipes. Mas a história que vivemos é muito mais poderosa. É sobre pessoas que se salvam mutuamente, que transformam dor em propósito, que escolhem amor em vez de medo. As luzes nos canteiros começaram a brilhar conforme o sol se punha, criando um cenário mágico. Teresa e Henrique dançaram sua primeira dança como casal ao som de The Way You Look Tonight, suas testas encostadas, seus corpos movendo-se em perfeita sincronia. 5 anos se passaram desde aquela noite de celebração no jardim. O centro de acolhimento. Recomeço havia se expandido, ocupando agora 3 propriedades adjacentes, cada uma dedicada a diferentes aspectos do processo, de recuperação e reinserção social. Teresa e Henrique haviam transformado a mansão original em muito mais que um abrigo. Era um verdadeiro centro de transformação, onde histórias de dor eram reescritas em narrativas de esperança. Numa manhã particularmente significativa, Teresa estava em seu escritório, organizando os preparativos para a formatura da primeira turma do curso profissionalizante que haviam implementado. Entre os papéis encontrou uma foto antiga, ela e Clara ainda crianças, sorridentes, sem imaginar o que o destino lhes reservava. Mamãe! Uma vozinha doce atirou de seus pensamentos. Sofia, sua filha de 4 anos, entrou saltitante no escritório, seus cachos escuros balançando a cada passo. Tia Clara chegou. Teresa sorriu guardando a foto. Clara havia se tornado uma presença constante em suas vidas, dividindo seu tempo entre a advocacia e o trabalho voluntário no centro. Seu trabalho com vítimas de tráfico humano havia ganho reconhecimento internacional, e ela frequentemente viajava pelo país dando palestras e treinamentos. No corredor, encontrou Clara carregando uma pilha de documentos e um sorriso conspiratório. Você não vai acreditar no que descobri, ela anunciou entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. O que foi? Lembra daquela investigação sobre os contatos internacionais de Fernando? Clara espalhou alguns papéis sobre a mesa. Acabamos de identificar uma rede similar operando na Europa. E adivinha? Alexandra estava investigando a mesma rede antes de morrer. Teresa sentiu um arrepio familiar percorrer sua espinha. Mesmo após tanto tempo, as conexões com seu passado continuavam surgindo, como fios de uma teia complexa que se estendia muito além do que imaginavam. Henrique precisa saber disso, ela disse pegando seu celular. Já está a caminho, Clara respondeu. Chamei ele assim que confirmei as informações. Minutos depois, Henrique entrou no escritório e Teresa notou imediatamente a tensão em seus ombros, a mesma tensão que aparecia sempre que o passado ameaçava ressurgir. Mostre a ele, Teresa incentivou Clara. Enquanto Clara explicava suas descobertas, Teresa observava o marido atentamente. Nos últimos 5 anos, haviam construído uma vida baseada em honestidade e apoio mútuo. Cada novo desafio, cada revelação do passado era enfrentada juntos, com a força que vinha de um amor maduro e consciente. Alexandra estava mais próxima da verdade do que imaginávamos, Henrique murmurou, examinando os documentos. Ela não. Estava apenas investigando Fernando. Estava desvendando toda a estrutura internacional. E agora podemos terminar o que ela começou, Clara disse, seus olhos brilhando com determinação. Usar estas informações para desmantelar o resto da rede, salvar mais vidas. Teresa se aproximou de Henrique, suas mãos encontrando as dele naturalmente. O que você quer fazer?
Ele a olhou com aquele mesmo olhar que havia a cativado anos atrás, uma mistura de força e vulnerabilidade que tornava seu amor tão especial. Quero fazer o que sempre fizemos, transformar dor em propósito. A porta do escritório se abriu, novamente, e Sofia entrou correndo, seguida por Marina, que agora coordenava o programa de educação infantil do centro. Desculpem interromper, Marina sorriu, mas tem algumas pessoas querendo conhecer os fundadores do projeto que mudou suas vidas. No corredor, um grupo de mulheres aguardava. Eram as formandas do curso profissionalizante, todas com histórias diferentes, mas unidas pela mesma jornada de superação. Teresa olhou para cada rosto, reconhecendo neles o mesmo brilho de esperança que havia encontrado em seu próprio reflexo anos atrás. Henrique apertou sua mão gentilmente e ela soube que ele estava pensando a mesma coisa. Cada vida transformada era uma vitória não apenas sobre o trauma individual, mas sobre todo o sistema que Fernando e seus associados haviam construído. Sofia correu para os braços do pai, que a ergueu com facilidade. Conta aquela história de novo, papai, sobre como você e mamãe se conheceram. Henrique trocou um olhar cúmplice com Teresa. Que tal contarmos juntos? É uma história sobre como, às vezes, precisamos enfrentar nossos maiores medos para encontrar nosso maior amor. Teresa sorriu, seu coração transbordando de gratidão. Sua vida havia se transformado de uma maneira que jamais poderia ter imaginado. Naquela primeira manhã na mansão dos Farias, o medo havia dado lugar à coragem, a solidão ao amor e o silêncio a uma sinfonia de vozes que se erguiam juntas, contando histórias de superação e esperança. Clara se aproximou, abraçando a irmã pelos ombros. Sabe o que mais amo nessa história toda? Que ela nunca realmente termina. Cada novo dia é uma chance de ajudar alguém a reescrever seu próprio final feliz. Teresa assentiu, observando sua família, tanto a de sangue quanto a que havia escolhido ao longo do caminho. O amor verdadeiro, ela havia aprendido, não era apenas sobre romance ou paixão. Era sobre escolher esperança em vez de medo, luz em vez de escuridão, e ter a coragem de estender a mão para outros que ainda estavam encontrando seu caminho para fora das sombras. Henrique beijou suavemente sua têmpora, seus olhos fixos na fotografia. É incrível como os lugares, assim como as pessoas, podem se transformar quando preenchidos com amor e propósito. O som de risadas infantis ecoou pelo jardim. Sofia brincava com outras crianças do centro, filhos e filhas, de mulheres que, como Teresa, haviam encontrado ali não apenas refúgio, mas um novo começo. A cena aquecia seu coração de uma maneira especial. Às vezes me pego pensando em Alexandra, Teresa confessou, virando mais uma página do álbum. Em como sua busca pela verdade, mesmo que tenha terminado tragicamente, acabou nos trazendo até aqui, como se ela tivesse deixado um mapa para seguirmos. Ela seria a primeira a celebrar o que construímos, Henrique respondeu, sua voz suave mas firme. Especialmente agora que Clara está prestes a expor o resto da rede internacional. O trabalho dela não foi em vão. Teresa fechou o álbum gentilmente, virando-se para encarar o marido. Sabe o que mais me emociona? Ver como cada história que passa por aqui é única, mas todas compartilham algo em comum, a descoberta de que somos mais fortes do que imaginávamos. Naquele momento, Clara apareceu na varanda, carregando sua pasta de documentos e um sorriso radiante. Interrompo algo? Nunca. Teresa sorriu, fazendo espaço para a irmã se juntar a eles. Como foi a reunião com a Força Tarefa Internacional? Melhor do que esperávamos, Clara respondeu, seus olhos brilhando com aquela familiar determinação. As evidências que Alexandra deixou, combinadas com tudo que descobrimos através de Fernando, estamos prestes a desmantelar toda a operação. 3 continentes, dezenas de pessoas envolvidas. Henrique assentiu pensativo. E Fernando? Ainda. Na prisão, onde vai permanecer pelo resto da vida. Mas fez um acordo. Está fornecendo informações em troca de algumas regalias. Típico dele sempre negociando. Teresa sentiu um leve tremor ao ouvir o nome do ex-marido. Mas não era mais medo.
Era a consciência de quanto havia crescido, de como aquele homem que um dia a aterrorizava, agora não passava de uma sombra, distante em sua história. Sofia correu até eles, seus cachinhos balançando ao vento. Mamãe, papai, tia Clara, venham ver, as flores que plantamos estão começando a abrir. Os três seguiram a menina até o jardim comunitário, onde pequenos botões começavam a desabrochar nos canteiros. Era um jardim diferente agora. Cada planta tinha uma história. Cada flor representava uma vida em transformação. É assim que a cura acontece, não é? Teresa refletiu em voz alta, observando sua filha explicar animadamente o significado de cada flor para Clara. Aos poucos, como estas flores, um dia você percebe que não apenas sobreviveu, mas floresceu. Henrique a abraçou por trás, seu queixo descansando no ombro dela. E o mais bonito é que cada flor que desabrocha aqui inspira outras a crescerem também. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Teresa observou as mulheres do centro se reunindo para o grupo de apoio noturno, cada uma carregando sua própria história de superação. Viu Marina, agora coordenadora do programa educacional, orientando uma nova residente. Observou seu marido, sua irmã e sua filha, sua família reconstruída das cinzas do passado. Sabe o que aprendi em todos esses anos? Ela disse, sua voz carregada de emoção. Que o amor verdadeiro não é apenas sobre encontrar a pessoa certa, é sobre nos tornarmos a versão mais verdadeira de nós mesmos ao lado de alguém que nos inspira a crescer. Henrique a virou em seus braços, seus olhos encontrando os dela, com aquela mesma intensidade que havia a cativado anos atrás. E você, Teresa, me inspirou a ser uma pessoa melhor desde o primeiro momento. O beijo que compartilharam ali, sob o céu do entardecer, cercados pelo jardim que simbolizava tantas histórias de renascimento, era mais que uma demonstração de amor. Era uma celebração de todas as batalhas vencidas, todos os medos superados, todas as vidas transformadas. Sofia correu de volta para eles, jogando-se nos braços dos pais. Clara se juntou ao abraço coletivo, e por um momento, o tempo pareceu parar. Ali estavam eles, não apenas uma família, mas um testemunho vivo de que o amor, quando verdadeiro e nutrido com coragem e propósito, tem o poder de curar até as feridas mais profundas. As luzes do centro começavam a se acender, uma a uma, como estrelas terrestres guiando o caminho para aqueles que ainda buscavam seu recomeço. E Teresa sabia, com uma certeza que vinha do mais profundo de sua alma, que sua história, sua jornada do medo ao amor, da sobrevivência ao florescimento, continuaria inspirando outros a encontrarem sua própria luz nas sombras. Porque às vezes, os maiores amores nascem justamente nos lugares mais improváveis, e as histórias mais bonitas são aquelas escritas por corações que, mesmo machucados, nunca perderam a capacidade de acreditar na possibilidade de um novo amanhecer.